Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E eu avisei que a gente ia começar 2022 com tudo. Por quê? Porque 2022 é o ano da neuropsicopedagogia. 2022 é o ano de você colocar a neuropsicopedagogia em ação, de você colocar a neuropsicopedagogia em prática, em movimento. Como as escolas aceitam a NeuroPP? Tá difícil eles aceitarem. Se você tem estratégia, planejamento e vai fazer a diferença para aquela escola, eu não sei, não tem motivo delas não te acolherem, de elas não te aceitarem, para você não conseguir fazer. Só que a gente tem que entender que nós somos profissionais, tá? Nós temos que ter profissionalismo. E o que o profissional tem? Ninguém chega numa instituição para oferecer um serviço sem um currículo, certo? Você é uma neuropsicopedagoga. Eles não estão contratando. Então, você não vai lá pedir um emprego de neuropsicopedagoga porque eles não vão te contratar. O que você tem que fazer? Você tem que ter planejamento, estratégia e desenvolver um projeto de quais as ações que você quer desenvolver naquela escola, como que você vai auxiliar aquela escola e o que você está disposta a fazer, tá? E aí sim, eu duvido que eles não vão te levar em consideração. Como fazer eles aceitarem o NeuroPP? Como eu falei, planejamento, estratégia num projeto. E esse projeto tem que ser escrito. Esse projeto tem que ser escrito. Não pode ficar na fala. Por quê? Porque você oferecer um serviço, um trabalho, né? Você prestar um serviço de neuropsicopedagoga, no senso comum, é diferente de você ser uma advogada. Um advogado, todo mundo sabe o que o advogado faz. Um dentista, todo mundo sabe o que o dentista faz. O professor de educação física, todo mundo sabe o que o professor de educação física faz. Agora, o neuropsicopedagogo, nem todo mundo sabe. Então, você precisa ter um projeto, você precisa ter estratégia, planejamento e ser um profissional, mostrar profissionalismo, tá bom? Devo levar em um atendimento home care 2 caixas, uma contendo instrumentos de avaliação e na outra instrumentos de intervenção? Depende. Você nunca vai fazer com o mesmo paciente avaliação e intervenção, nem no mesmo dia, nem na mesma semana. Por quê? Porque a avaliação é um processo, a intervenção é outro processo. Agora, se você tem vários pacientes ao longo do dia, como eu tinha uma caixa de avaliação, uma caixa de intervenção e eu tinha uma pasta com o plano de sessão de cada paciente, com o acompanhamento de cada paciente, para saber o que eu ia usar naquela sessão com cada paciente. Então, sim, eu tinha 2 caixas, porque eu tinha vários pacientes no mesmo dia e cada um estava num processo. Eu tinha avaliação, eu tinha intervenção. Agora, se é para um paciente, não, porque o processo de avaliação é um processo que tem começo, meio e fim, e ele não se mistura com a intervenção. Bem como a intervenção é um processo que tem começo, meio e fim e não se mistura com a avaliação, tá bom? Mas se você vai atender mais de um paciente, eu tinha 2 caixas, porque pra mim era mais organizado. Aí eu tinha uma pasta, né? Uma pasta tipo fichário, assim, que eu tinha as pastinhas L, eu tinha uma pasta L pra cada paciente. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó. Só esse aqui não é o que eu tinha na época, tá? Esse aqui é novo, vocês podem ver. Mas eu tenho essas pastas L, ó. Eu uso cada cor para uma coisa, tá bom? Por exemplo, eu uso pasta L clarinha para documentos. Tudo que é documento aqui do consultório, documento, eu ponho nas pastinhas L, tá? O que é preto é o paciente que já tá no processo de intervenção, tá bom? Por que eu coloco no preto? Porque já vai estar aqui tudo, né, as coisinhas dele e tal. Eu sei que preto pra mim é intervenção, já tô no processo de intervenção, tá aqui. O azul é quando eu começo o processo de avaliação, tá? Então, eu tô com o paciente em avaliação, o documento dele vai estar aqui. Todo o material de avaliação dele que eu for usar naquela sessão vai estar aqui. Então, isso era do home care que eu usava. E hoje eu ponho no meu consultório, é tudo setorizado por cor, por tipo de pasta, por tipo de documento. Então, assim, eu tinha... cada paciente estava na sua pastinha. Então, aqui do lado de fora eu colocava uma etiqueta, né, com o nome dele.
Aqui do lado de dentro estavam os documentos dele que eu ia usar, né? Às vezes um teste, às vezes uma atividade de intervenção. O plano dele, o plano de sessão dele, o planejamento total dele estava aqui. E, né, eu tinha pacientes de avaliação também. Então, cada um desses estava dentro de um fichário. Esse eu não vou ter aqui, a minha mão agora. Não. Eu tenho, mas não tá aqui, tá no outro armário lá atrás. Sabe essas pastas que são separadas como se fossem o fichário mesmo? Arquivo, né? Eu esqueço o nome das pastas, gente. Para pasta eu sou perdida de nome. O que eu fazia? Eu colocava a ordem alfabética e daí, esse aqui é a pastinha da Luísa, esse aqui é a pastinha da Ana. Então, o Ana estava no A, junto com todos os As que eu ia atender, né, que eu tenho de atendimento. A Luísa vai estar no L e assim eu levava, tá? Assim eu levava os meus materiais. Então, eu tinha uma pasta fichário, uma pasta, também não vai estar aqui, uma pasta de plástico, com plásticos transparentes, com todos os documentos em branco que eu pudesse precisar, uma pasta arquivo, isso mesmo, sanfonada, é isso aí, gente. É isso aí, vocês estão entendendo. E essas pastinhas que eram os documentos do paciente. E mais as caixas. Então, era isso que eu levava no meu home care, tá? Era isso que eu levava no meu home care. Quais instrumentos qualitativos podemos usar no atendimento neuropsicopedagógico clínico? Qualquer instrumento adequado ao teu público-alvo, adequado à idade, né, daquele paciente, adequado às necessidades. E que a gente, né, que não sejam restritos a outros profissionais e que avaliem as habilidades, né, que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem. Você vai ter a tua estratégia, você vai montar o teu planejamento e aí você vai escolher os instrumentos que você vai utilizar, tá bom? Depende muito do teu objetivo, depende muito do teu planejamento, depende muito do teu bolso e depende muito da faixa etária, né? E quais instrumentos a gente tem disponível ali para cada faixa etária. Qual a importância do trabalho da NeuroPP na vida das pessoas? Gente, isso é uma live, né? Só com esse tema. Mas só para começar e poder dar uma resposta aqui, né, pra gente do NeuroPP Responde, qual a importância da neuropsicopedagogia na vida das pessoas? Qual é a importância da aprendizagem na vida das pessoas? Pense um pouquinho, reflita sobre isso. Qual é a importância da aprendizagem na vida das pessoas? E aí pense assim, qual é a importância de você potencializar esse processo, de você desenvolver estratégias para que as pessoas cheguem na consolidação desse processo de aprendizagem. Então, essa é a importância da neuropsicopedagogia, porque nós vamos estudar todo o processo de aprendizagem numa perspectiva individual. Por que individual? Porque é uma perspectiva orgânica, biológica, neurobiológica, onde nós vamos entender como que o sistema nervoso funciona, como que o processo de aprendizagem se dá entre, né, todas essas funções cognitivas que nós temos, né, que vão ser processadas pelo sistema nervoso, e aí como que nós vamos potencializar a aprendizagem dos sujeitos. Então, é assim que a neuropsicopedagogia é importante na vida das pessoas, para facilitar, potencializar, descobrir como, consolidar, desenvolver estratégias para o processo de aprendizagem, para que ele seja efetuado, para que ele seja efetivo, para que ele realmente aconteça, tá? Então, assim, se você conseguir descobrir qual é a importância da aprendizagem para o ser humano, você vai entender a importância da neuropsicopedagogia na vida das pessoas. Simples assim, porque nós trabalhamos com processos de aprendizagem. E aí que eu falo, muita gente confunde a neuropsicopedagogia com reforço escolar, mas nós não trabalhamos com componente curricular, nós não trabalhamos com reforço escolar, até porque nós não trabalhamos somente com o público da escola, que está na escola. Só que a aprendizagem escolar é uma das aprendizagens que nós trabalhamos, mas nós trabalhamos aprendizagem global, geral, desenvolvimento de todo o processo de aprendizagem,
a aprendizagem escolar, para que ela se consolide, nós precisamos de outros processos que consolidem a aprendizagem primeiro. Porque para uma aprendizagem escolar consolidar, nós precisamos ter aprendido linguagem, nós precisamos ter aprendido a desenvolver as funções de consciência fonológica, nós precisamos aprender a desenvolver as nossas funções executivas como memória de trabalho, atenção, como planejamento, como controle inibitório, entendem? Memória. Então, essas aprendizagens são base para que você possa aprender o conteúdo escolar, a aprendizagem escolar. Então, a neuropsicopedagogia, ela trabalha com o desenvolver da aprendizagem humana, independente do contexto. Por isso que ela serve para bebês, por isso que ela serve para crianças, por isso que ela serve para adolescentes, por isso que ela serve para quem quer fazer concurso, para quem quer prestar vestibular, para adultos, para quem quer melhorar o seu rendimento de trabalho, para quem quer, para idosos, para quem está perdendo as suas funções cognitivas e quer tentar ali reconquistar aquilo, reconsolidar, reabilitar funções. Ela serve para pós-Covid, ela serve para síndromes pós-traumáticas, para perdas cognitivas significativas ou leves, entendem? Então, essa é a importância da neuropsicopedagogia na vida das pessoas. Proporcionar aprendizagem por meio de estratégia e desenvolvimento cognitivo.